nossa reunião de hipertensão arterial. Eu tenho a satisfação de anunciar que o nosso convidado é o Luciano Draghi. Ele é ex-presidente de clínica médica, claro, e ele hoje é docente da disciplina de nefrologia da USP, e ele fica tanto aqui no ICHC como na unidade de hipertensão uniforme. Obrigado, professor Milton. Prazer estar com vocês. É uma reunião realmente muito interessante, muito didática, onde a gente coloca problemas do dia a dia e coloca em contexto para que a gente possa discutir esse importante tema que, como vocês sabem, aí foi mexido um pouco por novas diretrizes americanas, que a gente vai também colocar esse assunto em questão. Então, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu trouxe basicamente para vocês alguns casos clínicos que a gente vai discutir, né? E, obviamente, mostrar um pouco da evidência em cima desses casos, né? Então, o caso clínico número 1 é essa paciente de 55 anos, do sexo feminino, branca, com histórico de hipertensão arterial, dislipidemia, angina estável. Ela procura atendimento por não estar obtendo um bom controle pressórico. As medicações que ela está atualmente em uso são o ácido acetil salicílico, na dose de 100 mg por dia, a atorvastatina, 40 mg, a clortalidona, 25 mg, o enalapril, 10 mg de 12 em 12 horas, e o atenolol, de 50 mg ao dia. A história dela, indo bem objetivamente, é basicamente isso, e o exame físico, ela está com uma pressão arterial, média de 2 medidas, confirmando o relato dela que ela não vem obtendo um controle pressórico, de 162 por 98, média de 2 medidas. A frequência cardíaca, até compatível com o bom uso aí do beta-bloqueador, é de 64 batimentos por minuto. Exames laboratoriais, dentro da normalidade, até com uma meta, obviamente, agressiva aí do LDL, por causa da doença da angina estável dela previamente. A primeira pergunta para ela é a seguinte: qual que é a meta a ser atingida para essa paciente? Letra A, menor que 150 por 90, B, menor que 140 por 90, C, menor que 130 por 80, D, menor que 120 por 80, ou E, nenhuma das anteriores. Muito bem. Vejam, interessante a distribuição. Os extremos são sempre fáceis, né? Bota pouco, né? Então, menor que 150 por 90 e pasmem, até menor que 120 por 80, pouca gente, né? Nenhuma das anteriores, obviamente. Mas há uma distribuição entre B e C, e isso por si só justifica realmente esse caso, porque reflete um pouco o que está acontecendo atualmente no mundo da hipertensão arterial. Essa dúvida se é menos de 140 por 90, ou seja, a nosso cutoff padrão, ou menor que 130 por 80, é uma dúvida realmente que ainda paira, e a gente precisa estratificar, obviamente, cada paciente de acordo com o anterior. Então, a resposta correta é da turma que respondeu 44%, não foi nem a metade, né? Menor que 130 por 80. Eu vou dizer o porquê disso, né? Isso é bem interessante, por que não 140 por 90 nesse contexto? Um dos pilares que motivou começarmos a olharmos os pacientes não como um bolo só e começarmos a estratificar o risco desse paciente, partiu do estudo SPRINT. E aqui eu queria falar uma pequena palavra sobre o estudo SPRINT, porque quando vem um grande trial à mente de todos nós, vem à mente, isso é um estudo da indústria, isso é um estudo que está querendo mostrar a superioridade ou não inferioridade, o novo medicamento que está aí no mercado. E isso precisa ocorrer também, novos avanços tecnológicos precisam ocorrer, mas não foi esse o caso. O SPRINT é um estudo patrocinado pelo NIH, com medicações que já estão disponíveis no mercado há muito tempo, já com medicações que estão perda de patente, mas visando mais do que testar o antihipertensivo X, Y ou Z, visando realmente metas pressóricas com esse ajuste da medicação. E é um estudo que certamente a maioria, se não todos, conhecem, é um estudo que envolveu um número enorme de pacientes, quase 10 mil pacientes, como está aqui na frente, em que eles foram randomizados por uma meta mais agressiva em torno da pressão arterial sistólica, o foco foi a sistólica, até para a questão de simplicidade de abordagem, menor do que 120, enquanto o outro braço, o tradicional, é menor que 140. Né? Ao final das contas, eles tiveram, então, quase 4.700 pessoas em cada uma dos tratamentos propostos.
E, como eu disse, não foi guiado por nenhum antihipertensivo específico. Eles tinham um protocolo de ajuste visando esta meta pressórica bem dentro da nossa prática clínica, onde nós vamos adicionando as medicações terapêuticas. E quais foram os critérios de inclusão desse estudo? Foram pacientes de maior alto risco. Então, pessoas acima de 50 anos, uma pressão arterial entre 130 e 180. Então, aqui observem que se o paciente está extremamente descontrolado, ele não entra, né? E, por outro lado, observem que, teoricamente, ele incluiu pessoas que estão na faixa já de controle, né? Se a gente pegar o controle padrão de 140. Mas, com elevado, então, além desses dois critérios, com elevado risco para eventos cardiovasculares. A doença cardiovascular clínica ou subclínica, que a nossa paciente tinha. A doença renal crônica com MDRD estimado entre 20 e 59 ml por minuto por 1,73 metro quadrado. O score de Framingham de risco, né, que todos conhecem, score de Framingham acima de 15%. Ou ele tem a idade maior que 50 anos, mas na verdade ele tem mais do que 75 anos, pelo menos 75 anos, perdão. Então ele também entraria como elevado risco, independente dos outros. Então teria que ter esses dois, pelo menos mais um desses que estão listados abaixo. Então, eles consideraram esses pacientes como os pacientes de mais alto risco para a ocorrência de eventos. Vários critérios de exclusão, e aqui vale uma nota. Por que traz esse critério de exclusão? Porque eles excluíram dois grandes grupos de pacientes, que é paciente diabético, por causa do estudo ACCORD, publicado em 2010, que não mostrou benefício de uma meta mais agressiva. Depois nós podemos detalhar um pouco esse estudo. E excluiu também o AVC prévio. Seria uma ótima para avaliar a prevenção secundária, porque o estudo SPS-3, que foi publicado no Lancet também poucos anos antes, também não tinha mostrado benefício para esse tipo de paciente, uma meta mais agressiva, né? E, obviamente, excluiu pacientes com outras doenças, inclusive hipertensão secundária, doença renal policística, porque tem estudo HALT-PKD mostrando redução agressiva melhor, e doença renal crônica mais avançada, e, obviamente, questão de uma adesão também, se procuraram no período aí de run-in, excluir ou amenizar o risco de uma adesão. Perdão. Então, o desfecho primário foi composto, mesmo nesse grupo de alto risco, para que tivesse um número de eventos que pudesse mostrar a diferença, foi um composto de infarto agudo, angina instável, AVC, IC e mortalidade por todas as causas cardiovasculares, perdão, e secundário, individualmente cada um deles, a mortalidade por qualquer causa, o desfecho composto aí, e a parte renal, a redução da taxa de filtração glomerular pelo menos 50%, ou necessidade de diálise ou transplante, e não um desfecho aí menos agressivo, redução da taxa de filtração glomerular pelo menos de 30%, ou incidência de albuminúria, né? Isso como desfecho, então, secundário. Essa figura é só apenas para mostrar que o protocolo foi efetivo na condução do estudo. Aqui é a pressão arterial sistólica dos dois grupos, como é de se esperar. Os grupos realmente se separaram por ter uma pressão um pouco mais agressiva nesse grupo do que desse, mas notem que eles não conseguiram chegar no menor do que 120, algo em torno aí de 121,5 na média, né? E isso foi às custas, se você olhar aqui embaixo, ó, número de medicamentos, às custas, isso não é nenhuma surpresa, de, em média, um antihipertensivo a mais para que eu tivesse esse grupo aqui mais próximo desse, mais agressivo, em termos de redução para atingir essa meta. Então, tem, obviamente, o custo de ter uma classe a mais nesse controle, nada de novo para todos nós, né? Só um detalhe que eu não falei, essa medida da pressão arterial, como todos sabem, não foi feita no consultório, com médico, etc. Foi feita numa sala silenciosa, sem ninguém, onde o paciente previamente instruído a medir a pressão, com o aparelho digital, fazia as medidas após ser devidamente treinado, e posição, etc., bexiga vazia, todos os contextos, então, todos os contextos que vocês já sabem da medida adequada da pressão arterial. Então, foi o que a gente chama de unattended, foi uma pressão arterial sem a presença de profissionais de saúde para evitar ou minimizar o jaleco branco. E esse é o gráfico principal, mostrando o desfecho primário em que o tratamento intensivo visando uma pressão arterial sistólica em torno de 120, ela foi, então, menor, reduziu em 25% a incidência de eventos cardiovasculares comparado ao grupo que manteve a pressão arterial abaixo de 140 sistólica. E isso incluiu também óbito por todas as causas, como vocês podem estar vendo. E interessante é que o NNT, o número necessário para tratar para algumas dessas comorbidades,
não foi tão alta assim, embora outros, obviamente, tinham um pouco a serem questionáveis. Então, para o desfecho composto, foram necessários tratar 61 pessoas com essa meta mais agressiva para que eu pudesse ter alguns desses desfechos presentes no desfecho, no desfecho composto, né? Para a insuficiência cardíaca, eu precisava tratar 125, para óbito por todas as causas, 172, óbito por qualquer causa, 90, e desfecho primário ou óbito, 53. Né? Interessante notar que a redução de 30% da taxa de filtração glomerular, se vocês forem ver, no tratamento intensivo foi de 3,8 e no tratamento padrão foi de 1,1. Então, essa redução foi maior no grupo de tratamento intensivo e o NNH, ou seja, o número necessário para fazer para trazer prejuízo ao paciente, né, o harm, foi de 37, mas isso a gente acredita, a discussão toda é que tenha sido temporário frente à queda da pressão arterial, uma adaptação não necessariamente traduziria em progressão da doença renal, como foi visto posteriormente entre os estudos. Né? Bom, em relação ao preço que se paga para reduzir a pressão arterial para esses pontos, né, aí tem os efeitos colaterais. Né? Não teve nenhuma síncope com fratura, com queda, assim, nada importante, assim, que seja, vamos dizer assim, que tenha um relato, por exemplo, quedas, não foi diferente entre os grupos, mas hipotensão, síncope, bradicardia, distúrbios eletrolíticos e outros, teve realmente maior incidência no grupo de tratamento intensivo e também tem uma lógica por trás disso, mas, de novo, sem levar a acometimentos ou situações mais graves do que o habitual. Né? Teve distúrbios hidroeletrolíticos, como aumento do potássio, etc., mas, de novo, sem causar consequências mais sérias para essas pessoas. A grande pergunta é, mas espera um pouquinho, será que essa meta agressiva que eu acabei de falar, que responderia por que não é 140 por 90, né, e seria abaixo disso, ela vale para todo paciente de alto risco? É uma coisa a ser considerada nesse contexto. Né? E a grande questão nossa é, por exemplo, vamos falar do idoso. Uma pessoa idosa, todos nós sabemos que quando você reduz a pressão arterial, até pela alteração do baro, de mecanismos compensatórios da pressão arterial, você tem uma autorregulação prejudicada e o paciente tende a ter mais sintomas do que habitual e está mais suscetível à queda, especialmente naquele idoso frágil que todos nós conhecemos. Né? Então, obviamente, cabe aqui a ressalva de como vai ser esse controle ao longo do tempo. Mas o próprio contexto que tem que ser levado é de preocupação. O Sprint, acho que eu não trouxe aqui, fez uma subanálise, pegando só pacientes com acima de 75 anos, e o mesmo benefício de redução da pressão mais agressivo mostrou eficiente, sem trazer grandes complicações. Mas trago aqui uma preocupação, que isso é um estudo observacional, não é como Sprint, estudo randomizado, se realmente a gente deve ter uma meta mais agressiva, isso vale para pacientes como, por exemplo, doença coronariana. Né? Esse aqui é um registro, é o Clarify, envolvendo mais de 22 mil pessoas de 45 países, segmento médio de 5 anos. E que eles observaram essa famosa, aqui, ó, essa padrão essa curva em J aqui, quase em U, né? Aqui a redução da pressão arterial diastólica e da sistólica, e aqui o aumento do risco de desenvolver eventos cardiovasculares. Então, veja que o platô aqui, quando encontra 1, quer dizer, o risco é igual, em torno de 130, mas a partir do momento que a pressão arterial abaixa muito, especialmente aqui a diastólica depois dos 70 milímetros, você pode ter um comprometimento da perfusão coronariana, né? E potencialmente aumento do risco. E isso foi visto numa outra publicação de 2016, aqui correlacionando medidas do estudo ERIC, medidas de troponina e de eventos em mais de 11.565 pacientes com doença coronariana, que estavam sendo tratados com antihipertensivos, e o que eles observaram que a taxa de eventos desses pacientes começava realmente a aumentar. Em verde é o hazard ratio para eventos, e em azul tá os marcadores de quando a troponina estava elevada. Então, odds para quando a troponina estava elevada, vejam que havia um aumento progressivo à medida que a redução da pressão diastólica ocorria, como nós todos sabemos, 2/3 da perfusão coronariana depende da diástole. Então, muito cuidado para a redução da pressão arterial no paciente com doença coronariana, especialmente abaixo de 70 e principalmente abaixo de 60, por comprometer e por trazer talvez mais malefício do que
benefício. Né? Então, houve até um editorial nesse contexto, e tem uma figura muito bonita desse editorial, comentando esse artigo, mostrando realmente um paciente com doença coronariana, hipertenso, que frequentemente tem hipertrofia do miocárdio, e, obviamente, já por ter uma placa e por essa hipertrofia com esse remodelamento, qualquer redução da perfusão e redução da pressão da diástole pode comprometer, sem dúvida nenhuma, a viabilidade desse miocárdio, induzir pequenas elevações da troponina, mesmo subclínicas, e, obviamente, estabilizar e propiciar aí, futuramente o desenvolvimento de eventos propriamente ditos. Então, levando em conta esse contexto, o que a sociedade brasileira fez em 2016, já com o sprint na mão e outras evidências na mão, para que a gente pudesse contextualizar essa questão da meta. Nós colocamos que pacientes estágio 1 e 2 com risco cardiovascular baixo e moderado, estágio 3. Por que estágio 3? Estão acima de 180, a gente não tem muita evidência, os estudos excluíram, né? E mesmo porque também você tem um delta de redução, que também é muito importante, muito intenso, você pode, obviamente, também levar mais sintomas do que o habitual. Então, a meta recomendada seria menor que 140 por 90. Existem estudos corroborando isso. E para hipertenso estágio 1 e 2 com risco cardiovascular alto, como o dessa paciente com doença coronariana prévia, menor que 130 por 80. E aqui tem um asteriscozinho de que para paciente com doença coronariana isso deve ser com cuidado, não deve ficar muito abaixo de 120 por 70 pelos estudos, pelos registros que foram colocados, né? E para paciente com diabetes, a gente colocou também o asterisco porque teoricamente entraria aqui, mas a gente colocou como nível 2B, porque, na verdade, o estudo ACCORD, no subanálise dele, embora é só levantador de hipótese, né, ele mostrou que você reduzir a pressão de forma mais agressiva no diabético, você tem redução de evento cerebrovascular. Como ele é desfecho composto, apenas você gera hipótese para novos estudos, então é uma questão ainda que no diabético a coisa não está totalmente definida com a melhor meta, e a gente tem usado isso. A grande pergunta é, mas espera um pouquinho, o sprint falou que era 120 por 80, aqui estão colocando 130, por que a resposta é C e não a B? Né? Bom, primeiro que essa meta que foi atingida foi 122 ali na pressão arterial, eles não chegaram a menor que 120, propriamente dito. Segundo, é que nós estamos levando o mundo prático, nós ainda estamos medindo a pressão arterial, 90% das vezes, né, ou mais, é nós que estamos medindo, né? Independente se é bom ou não, somos nós que no dia a dia medimos as pressões dos nossos pacientes e carregamos com ela o efeito jaleco branco. Isso é uma extrapolação, tem alguns pequenos estudos tentando correlacionar isso, que mais ou menos 120 medido pelo unattended é mais ou menos 130 na média do paciente quando é medido com o médico. Então, isso obviamente é uma grande extrapolação, não é uma evidência científica tão grande, mas é nesse contexto de responder por que a letra C e não a letra B, e a gente tem seguido dessa maneira. A sociedade americana, como todos sabem, lançaram essas regras e, na minha visão, embora tenha sido realmente, evoluíram em alguns aspectos, primeiro por não considerar o hipertenso uma coisa só, né? Nós já pensávamos nisso quando elaboramos a de 2016 e sendo mais específico, são algumas condutas, ela, na nossa visão, pelo menos minha visão, ela extrapolou um pouco os dados do sprint para todos os nossos pacientes, né? Inclusive mudando classificação e diagnóstico de hipertensão. Então, isso aqui está basicamente o quadro que resume o limite e o objetivo. Então, vejam que mesmo para diagnóstico da hipertensão arterial, para a maior parte dos nossos pacientes, o diagnóstico está 130 por 80. Eu acho até confuso, está tudo 130 por 80, e aí coloca uma outra forma de classificar a hipertensão aqui em cima, na segunda linha, 140 por 90. Eu acho isso confuso, porque todos os cursos deles é em torno de 130. E a meta, né, é atingir menor que 130 por 80. Então, novamente, você mais ou menos reproduz a questão. O grande problema é a extrapolação do dado, né? Nós vamos mostrar isso. Então, a ideia deles, qual que é? A ideia deles é que você pegue todo o paciente hipertenso, e aqui é uma recomendação, eu falo isso porque é uma extrapolação. Por exemplo, o Sprint não usou essa calculadora, usou o Framingham para classificar os pacientes. Eles estão preconizando para juntar o American Heart com o American College, usar a calculadora do ASCVD, que todos nós temos, eu tenho certeza que vocês têm, onde nós, como características dos nossos pacientes,
vamos estimar o risco, e esse paciente for considerado de risco, nós vamos então impor qual a meta que ele vai ter baseado nesse contexto que eu digo aqui. Se for principalmente maior que 10%, essa meta agressiva tem que ficar bem estabelecida nesse contexto. O que faz com esse gráfico aqui? Isso faz com que a população americana, que atualmente tem uma taxa de hipertensão de 33%, aproximadamente um terço, está indo para quase 50%. Né? O mesmo vai acontecer no país. E, obviamente, isso tem impacto hoje na taxa de controle da pressão arterial. Então, se os Estados Unidos tinha uma taxa de controle que estava aí entre 30%, 40%, caminhando para 50%, certamente com isso eles vão cair mais. A China acabou de publicar um trabalho no Circulation mostrando que, se formos seguir essa meta do Guidelines americano, a taxa de controle na China é 3%. E eu acho que no Brasil não vai ser muito diferente disso, porque, afinal de contas, a nossa taxa de controle com certeza é menor que 20%, na melhor das hipóteses, e algumas evidências que ela está próxima de 10%. Se formos adotar esse novo critério, nós vamos certamente para menos de um dígito de controle dos nossos pacientes hipertensos, mostrando quanto de trabalho nós temos pela frente. Então, é realmente uma questão séria, porque, obviamente, se isso é custo eficaz, ok, mas, na minha opinião, nós temos vários pacientes aqui que não preenchem critérios de sprint e, como tal, a gente precisa manejar esses pacientes de forma distinta. Vamos caminhar um pouco para discutir também outros conceitos, né? Vamos para o segundo caso clínico. Esse segundo caso clínico é um paciente de sexo masculino de 57 anos, raça negra, procura atendimento por detecção recente de elevação da pressão arterial em exame admissional. Ele é tabagista, tem uma história familiar para hipertensão, o pai é hipertenso, falecido por IAM aos 80 anos, então não foi um evento precoce, mas ele tem então essa investigação no exame admissional muito comum no dia a dia, né? Várias pessoas que vão no clube, várias pessoas vão na farmácia, né? Vão ser admitidos, carteira do Detran, nunca mediram a pressão ou uma medida prévia e vem naquele momento, que não é ideal, faz um exame admissional e tem a pressão arterial elevada. Né? Ao exame físico, também sem medicação, 2 medidas, 162 por 100, sem outras alterações significantes no exame, pulsos palpáveis, simétricos, sem sopros, enfim, ausculta pulmonar, os outros aparelhos, sistemas, tudo ok. Tá? Exames laboratoriais também sem alterações, urina 1, ureia, creatinina, normal. Sobre esse caso, podemos dizer, letra A, IEC e BRA são boas primeiras opções para esse paciente. Letra B, não existe nenhuma preferência de antihipertensivo. A combinação, na letra C, de antihipertensivos não está indicada. Letra D, só manter tratamento não farmacológico por 3 meses. E letra E, nenhuma das anteriores. Podem votar. Muito bem. Então, a opção que mais foi votada aqui foi a letra A, e IEC e BRA são boas primeiras opções, com quase 40%. Não existe nenhuma classe preferencial, 8%. Combinação não está indicada em 8%. Só manter tratamento não farmacológico por 3 meses, 14%. Nenhuma das anteriores. Bom, eu quero grifar, antes de mais nada, que, obviamente, nós precisamos muito enfatizar a questão de medidas não farmacológicas para o paciente hipertenso, mesmo que você esteja prescrevendo a medicação. Eu digo isso óbvio ululante, mas o que eu vejo na prática clínica é que nós, naquela correria do dia a dia, não sabemos nem orientar a como reduzir o sal da alimentação. Nós fazemos o famoso reduz o sal. É como falar para o obeso, perca peso. Ele já sabe, a mãe dele fala isso, o amigo, perca peso, reduz o sal. Não, você tem que ser mais preciso em como, né? Então, eu digo isso porque a gente fala rapidamente, faz atividade física, reduz o sal, mas nós não mostramos o caminho das pedras ou formas disso acontecer na prática. Então, a gente acaba realmente falhando muito nesse contexto do atendimento e dando mais atenção ao tratamento farmacológico. É muito importante essa orientação não farmacológica que faz parte do tratamento. Tá? Reduz a pressão arterial de forma muito significante. Então, vamos ver aqui qual é a resposta correta. Né? Uau! Nenhuma das anteriores. Será que eu fiz certo esse negócio aqui? Interessante, vamos lá. Uma coisa importante é o seguinte. Aqui está o fluxograma de atendimento do paciente
Estágio 1, então é muito importante aqui a gente conhecer o estágio que esse paciente está e todos nós sabemos o estágio. Então você tem aqui o paciente estágio 1, de baixo ou risco moderado. E aqui desse lado você tem o risco 1, estágio 1, perdão, com risco cardiovascular alto, ou estágio 2 e 3. Por que essa primeira divisão? Porque aqui que divide se nós vamos dar, além do tratamento não medicamentoso, grifando isso, todos recebem, todos devem receber, se vai dar monoterapia ou combinação. Então é muito importante essa questão de estágio para você saber, no intuito de você conseguir atingir essa meta que nós estamos preconizando, seja 140 por 90, seja 130 por 80, de uma forma mais eficaz, otimizada, evitando efeitos colaterais. Então, se tem estágio 1, risco baixo e moderado, que é a grande maioria dos nossos hipertensos, monoterapia junto com o tratamento não farmacológico. E casos mais graves, estágio 1 ou estágio 2 para 3, ou seja, pressão arterial acima de 160 por 90, combinação de fármacos. Como? Os dois na dose máxima? Não, começa os dois em dose baixa, classes diferentes, e você vai titulando com o tempo. Né? As principais classes, não necessariamente nessa ordem, as 3 primeiras estão aqui. O diurético tiazídico, o IECA ou BRA e o bloqueador de canal de cálcio. Né? E o beta-bloqueador não está em primeiros, mas ele entra em alguns casos específicos, por exemplo, doença coronariana, insuficiência cardíaca no paciente hipertenso, etc., entra com uma boa opção, como todos temos. Mas, em linhas gerais, o beta-bloqueador perdeu valor nesse contexto da prioridade no tratamento por grandes estudos clínicos mostrando ser inferior a outras classes ou, dependendo do desfecho, não ser superior ao placebo na redução, não da pressão arterial, mas de eventos cardiovasculares atribuídos à redução da pressão arterial. E aí, obviamente, vamos titular. Atingiu a meta, mantém, e se não atingir, nós vamos, então, aumentar a dose, associar, trocar medicação, e assim vai, até, então, acrescentarmos outro antihipertensivo para atingirmos essa meta. Então, é muito importante. A nossa paciente tinha uma classe, em termos de estágio de hipertensão, qual que era a classe dela? Né? Então, na verdade, ela precisaria de uma combinação, além do tratamento não medicamentoso, de uma combinação de medicações. Né? Então, a letra A, na verdade, não está errada. IECA barra BRA, um ou outro, né? Não coloquei I, são boas opções, mas, na verdade, é uma resposta incompleta, porque ela precisaria, na verdade, de combinação. Né? Não estaria totalmente errado, mas a resposta é, ela precisa de combinação, e não necessariamente com IECA ou BRA. Você poderia dar um bloqueador de canal de diurético para esse paciente. Né? Acho que isso é bem importante nesse contexto. Né? Então, aqui está também estudada a diretriz, está coloridinho, em verde são as combinações possíveis, as mais testadas, e chamando atenção em vermelho para a dupla combinação, o famoso bloqueio duplo do sistema renina-angiotensina com IECA e BRA não deve ser feito, está proscrito, em alguns países até considerado má prática médica. Aqui você vê ainda um ou outro prescrevendo para a questão da proteinúria persistente. Realmente parece reduzir proteinúria quando você tem o duplo bloqueio, mas o preço que se paga é tão alto, incluindo hipercalemia, que talvez não seja seguro, em prol da proteinúria, você manter IECA e BRA para o mesmo paciente. Então, é um ou outro, preferencialmente o IECA, pelo maior volume de evidências, e o BRA sendo uma opção quando claramente o indivíduo tem intolerância ao IECA. Tá? E em linha tracejada, apenas para destacar as combinações menos usadas. E aqui tem uma linha tracejada em verde, que embora não está proibido, cuidado com o uso de diurético e beta-bloqueador do mesmo paciente, porque os dois podem promover alterações metabólicas. Não está proibido. Tem combinações aí no mercado. Mas atenção, por exemplo, um paciente está com intolerância à glicose, está quase lá, você vai usar dois antihipertensivos com perfil inadequado, você pode acabar levando esse indivíduo a ter uma chance de incidência de eventos, tá? Como diabetes, por exemplo, propriamente dito. E a questão da combinação, nós não temos ainda uma combinação superior, tá? Digo isso para o mesmo nível de controle pressórico. Um dos poucos estudos que tentou responder isso, mas precisa de mais evidências, foi o estudo do Accomplish, que foi publicado aí em 2008 e uma nova publicação depois em 2010, que ele comparou 2 tipos de combinações. Um deles sendo fixo o IECA, num grupo tomou anlodipina, no outro grupo foi randomizado para receber
além do IECA e hidroclorotiazida, e mesmo considerando reduções bem similares da pressão arterial nos dois grupos, o desfecho primário, que foi mortalidade cardiovascular, foi menor na combinação do benazepril, que foi o IECA usado, junto com o uso aí da amlodipina, né? Acho que está trocado aqui o negócio, a amlodipina, na verdade, foi melhor, a combinação. E reduziu também desfechos secundários em relação à hidroclorotiazida. Então, aqui sugerindo que a combinação IECA mais bloqueador de canal de cálcio, ela é superior ao IECA mais diurético nesse contexto. Mas, de novo, é um importante estudo, um estudo grande, mas precisa de maior comprovação antes de você colocar qual a primeira combinação de escolha que nós temos. Isso não está escrito ainda, nenhuma diretriz se posicionou, porque precisamos realmente de mais evidências nesse contexto, mas aqui uma sugestão que talvez não seja tudo igual nesse quesito. Então, na verdade, essa paciente precisava de uma combinação, não necessariamente IECA ou BRA, poderia ser, mas precisava mais do que isso, nesse contexto, tá? Então é importante a gente reforçar esse conceito de quando vamos dar uma, quando vamos dar 2 antihipertensivos. Caso 3. Uma outra paciente de sexo feminino, 40 anos, raça branca, com histórico de hipertensão arterial, diagnosticada há 5 anos, ela é obesa e tabagista. Essa paciente procura no consultório referindo um difícil controle da pressão arterial, mesmo com uso regular de alguns antihipertensivos. Atualmente ela está em uso de a hidroclorotiazida de 25 mg, losartana 100 mg por dia, ela referia que estava com tosse com o IECA, a lodipina 10 mg por dia e o atenolol 100 mg por dia. Ela realmente dizia que estava usando corretamente, ela foi devidamente orientada e alertada sobre os riscos de uma hipertensão não controlada. Muito bem, nesse contexto, eu acabei não colocando aqui, a pressão arterial dela no consultório estava realmente elevada usando essas classes. Essa paciente, a grande pergunta é, ela apresenta uma hipertensão resistente? A, sim, está usando pelo menos 3 classes de antihipertensivos, sendo um deles diurético. B, não, pois a dose dos medicamentos não está otimizada. C, a MAPA pode ajudar nesse caso. D, temos que aplicar um questionário da adesão. Letra E, internação hospitalar não é cogitada nessas situações. Vamos votar. Muito bem. Eu gosto dessas coisas porque isso aqui é bem interessante. Quando tem duas que estão na trave ali, na disputa, isso é bom, porque a gente vai corrigindo algumas coisas e dando toques em outras. Isso é bem interessante, eu gosto dessas coisas quando está emparelhado, né? E é interessante, esse conceito precisa ficar muito claro para vocês, porque obviamente isso vai nortear uma investigação, ou vai nortear por que eu preciso chamar então esse contexto de resistente, né? A letra A foi por 37, quase 38% das pessoas considerada correta. Sim, ela tem um diagnóstico, ela está tomando 3 classes, um deus diurético, né? Doses otimizadas não necessariamente significam doses máximas, tem que tomar cuidado com esse conceito. É claro que, em geral, dose otimizada significa dose máxima. Mas o beta-bloqueador é exemplo clássico. Eu poderia até usar mais do que 100 mg de atenolol. Já é uma dose alta, essa dose foi dava ali. Mas se a frequência está 60, não dá mais. Eu ainda acabei soprando aqui para facilitar o raciocínio, né? Então, dose otimizada, dose máxima tolerada. Se a paciente está, inclusive, com 5 mg de alodipina, ela tolera aquilo, já está começando a fazer edema, doutor, mais do que isso não dá. É a dose otimizada dela. Então, essa questão de otimização é um pouco relativa, tá? Obviamente, sempre buscando a dose máxima daquela medicação. Quem aqui usa alodipina 20 mg? Ninguém usa agora, né? O que eu vejo de alodipina 20. A dose máxima da alodipina, em termos de efeito terapêutico, é 10 mg. Tá? Mas quando eu adiciono 15, 20, como a gente vê por aí, vejo no INCOR isso, vejo na prática, recebo receitas quando eu vejo pacientes, o efeito pressórico adicional é muito pequeno frente a exponencialmente aumento de edema. Então, a gente acaba usando dose máxima de 10 mg, porque o efeito pressórico adicional é muito pequeno. Tá? Então, na minha opinião, ela está com uma dose otimizada da medicação. Está com uma dose boa de diurético. Dá para 37,5, então vejo que é exatamente igual a letra B. Metade ó, da turma. A MAPA pode ajudar nesse caso, né? E
letra D, 11%, 20% falou que tem que aplicar um questionário. Bom, eu também acho que tem que aplicar o questionário. O problema é que as pessoas, infelizmente, mentem. Né? Um questionário é melhor que nada, mas já mostraram com dosagem sérica de antihipertensivo, que também não é feito na prática, que o questionário não é bom. Quando viram lá, você toma remédio, toma, é mais engraçado, não está aparecendo nada no seu exame de sangue do remédio X. E técnicas extremamente sensíveis. Né? Então, eu concordo que é melhor que nada ter um questionário, mas, ainda mais quando você começa a repetir, ele vê, olha, ele está de olho. Mas ainda não está propriamente definido que tem que aplicar. Né? E ninguém colocou que não é cogitado é legal, que em alguns casos, de fato, a gente interna realmente. Bom, qual que é a solução aqui, já que temos um grupo dividido? Né? E um grupo não desprezível aqui embaixo. Né? Na verdade, nós precisamos considerar alguns conceitos importantes. E, nesse caso, a MAPA pode ajudar nesse caso, sim. Não estou dizendo que necessariamente precisa fazer MAPA, posso fazer a MRPA, mas eu preciso fazer alguma medida bem feita e sistematizada fora do ambiente hospitalar. Por quê? Então, o que é um hipertenso resistente? Esse conceito é importante, então, como todos sabem, pressão arterial acima dos valores elevados, a despeito do uso concomitante de 3 antihipertensivos de classes diferentes, em doses otimizadas, e, idealmente, um deles tem que ser diurético. Por que colocaram essa questão meio imposta de que tem um deles sem ser o diurético? Muitos falam, não, porque melhora o sinergismo. Não, na verdade é que você tem que ter uma classe que atua sobre um dos principais alicerces da hipertensão, que é o excesso de consumo de sal associado à hipervolemia. Você tem que ter uma medicação que especificamente estaria atuando nesse contexto. Então, por isso. Agora, existe um plano B, quer dizer, um conceito B, na verdade, de que também é resistente aquele paciente que controla, mas precisou de mais de 3. Então, aquele paciente está com 4, 5 doses otimizadas e controlou a pressão, quando ele estava com 3, ele não estava controlado. Então, ele também é chamado de resistente. Então, atenção, hein? Hipertensão resistente não é só hipertensos descontrolados, não. Eu posso ter hipertenso controlado, mas às custas de muito remédio, que ele entra no conceito de resistente também. Tá? E por que é importante darmos um nome aos bois? Porque hipertensão resistente aumenta em 3 vezes ou mais a chance desse indivíduo ter uma causa secundária em relação aos hipertensos gerais. Né? Além, obviamente, da morbidade atribuídas a ele. Então, onde existe maior chance, o motivo que mais investigamos causa secundária é esse contexto. Mas algumas considerações são importantes. Então, acabei de falar isso aqui. Né? Temos hipertensos resistentes controlados e nós sempre temos que descartar a pseudoresistência. E, de cara, além da má adesão em highlights aqui, né? Caixa alta, que é o mais comum, nós precisamos descartar o efeito de jaleco branco também e má técnica de medida da pressão arterial. A mais comum nossa é usar manguito, pessoas que são obesas ou bem musculosas, usar o manguito também padrão. É um erro mais comum, além de posição, além de calibração, etc, etc. Mas muita gente no consultório só tem um tipo de manguito, isso é um grande erro. Tem que ter vários tipos de manguito aí para cada paciente. Mas precisamos descartar isso aqui, ó. Então, mesmo aquela paciente com cara, focinho, tudo, né? Orelha, pensando, é aquilo. Nós precisamos medir a pressão arterial do paciente para descartar o efeito de jaleco branco, porque muitos pacientes podem estar controlados com aquelas 3 classes. Quem são esses pacientes? Qual o perfil desses pacientes? É que apenas, obviamente, que aumenta a chance de causas secundárias. Né? São aqueles pacientes de idade mais avançada, obesos, alta ingestão de sal, têm comorbidades como doença renal crônica, diabetes, lesão de órgão-alvo como hipertrofia. E os 2 últimos, não se sabe bem a causa. Tá? Sexo feminino e raça negra. Não sabe se tem alguma causa genética, não se sabe realmente o motivo exato que é um grupo mau risco. Ou se tem um bias aqui de sobrevida, né? As mulheres vivem mais, chegam mais a hipertensões mais graves, o homem já morreu antes, teve evento antes. Né? São questões a ser colocadas nesse contexto. Esses últimos 2 aqui não são bem, embora os outros são relativamente óbvios, né? Você tem essa questão. Né? Tudo certo daí? Vamos para a próxima pergunta? Então, é importante medirmos a pressão arterial. Eu tenho vários pacientes no consultório, estão com 3 classes, doses otimizadas, estão com pressão descontrolada, faz a mapa, está controlado. Então, ele não é resistente. Ele conseguiu controlar, ele tinha um efeito de jaleco branco aí, adicional nesse contexto. Então, medir a pressão fora é importante para chancelar o diagnóstico de resistência. Bom, acabamos de falar que resistente, então, aumenta a chance secundária. Considerando aquela paciente, então, a mesma paciente,
Quais as causas secundárias mais prováveis? Letra A, hipotireoidismo, doença renovascular. B, renovascular e apneia. C, hiperaldo primário e hipotireoidismo. D, hiperaldo primário e feocromocitoma. E, tabagismo e doença renovascular. Vamos lá. Bom, disparado aqui, 70% considerou então a renovascular e a apneia do sono como as mais prováveis nesse contexto. Alguém aqui perguntou do potássio, obviamente pensaram no hiperaldo primário, né? Que sem dúvida nenhuma uma causa que deve ser perguntada é que colocaram ela com o hipotireoidismo junto, então acabou minimizando um pouco, né? Ou com o feocromocitoma, que é extremamente raro, né? E eu não mencionei aqui nenhum quadro de paroxismo ou sintomas. Quando eu não falo, eu coloquei objetivo, é que não tem, né? O hiperaldo poderia ser considerado certamente, mesmo na ausência de um potássio baixo, como todos sabem, né? 60% a 70% dos hiperaldos, na verdade, o potássio está dentro do limite normal. Pode ser aquele potássio no limite inferior. Então, não contem só com a hipocalemia para fazer diagnóstico, como todos sabem, numa resistência você tem que sempre procurar. Mas numa paciente como ela, obesa, tabagista, que tenha doenças, fatores de risco para doença coronariana, pensar no outro território, doença aterosclerótica, também renovascular. E por ser obesa, claro, a apneia do sono como uma causa importante também deve ser considerada. Claro que eu tenho que fazer perguntas adicionais, ronca, sonolência, etc., e pôr o exame objetivo para descartar isso e tratar apropriadamente, tá? Porque num contexto ainda bem descontrole, 4 classes, você pode realmente pensar em abordar e tratar essas duas grandes condições, né? O hipotireoidismo, a gente vê na prática que, embora esteja colocado como uma causa secundária, quando você trata, você não vê grandes reduções da pressão arterial, está lá, mas eu vejo na prática, você coloca o paciente com eutireoideu novamente, você repõe o hormônio e a pressão arterial quase não move. Então, é uma coisa interessante, né? Um outro ponto interessante é que o tabagismo, na verdade, embora obviamente associado com inúmeras doenças cardiovasculares e com câncer, claro, ele não é ainda colocado como uma causa de hipertensão arterial, né? Diferente do álcool, uso crônico, né? Tem estudos mostrando com mapa que a pessoa que fuma tem elevações transitórias da pressão arterial, mas que voltam basal. Eu entendo que existe a questão do remodelamento, a aterosclerose, que pode dar substrato, mas a sociedade em geral não coloca o tabagismo como fator de risco para a hipertensão propriamente dita. Isso é um ponto importante aí, também um pouco polêmico, mas para ser destacado nesse contexto. Está terminando. Então, a resposta correta é a letra B, a maioria de vocês responderam, mas por questões epidemiológicas, associação com outros fatores de risco, a probabilidade maior de ter uma dessas duas questões. Muito bem. Vamos dizer que essa paciente é primária. Fez uma polissonografia e a polissonografia mostrou uma apneiazinha bem leve, quase nada, que não justificaria essa hipertensão de difícil controle, e o renovascular foi negativo. Ela ficou com a famosa e mais frequente hipertensão essencial. Você vai tratar essa paciente. Então, não vou colocar nem o stent, se fosse doença renovascular, e não vou colocar essa paciente no CPAP, porque a apneia é leve, bem discreta, vou orientar ela mudança de estilo de vida, perder peso, etc. Mas vou ter que tratá-la. Qual a melhor quarta droga, então, para essa paciente, já com as 3 otimizadas? Letra A, espironolactona. Letra B, doxazosina. Letra C, um beta-bloqueador. Letra D, clonidina. Ou letra E, hidralazina. Estamos caminhando para 40 votos e nos últimos slides. Muito bem. Então, essa foi a fase do dia para todo mundo sair feliz, né? Então, com quase 82%, a espironolactona ganhou realmente força. E gostei que a clonidina saiu com 12%, viu? Isso é uma questão também importante. Eu vou dar uma rápida mencionada. Até há pouco tempo, esse é um avanço também, nós não sabíamos muito bem qual era a quarta medicação. Parece um preciosismo. Qual a quarta medicação? Mas, na verdade, nós estamos caminhando mais para isso. A incidência de hipertensão resistente está aumentando por vários fatores. Um deles, obviamente, a epidemia de sobrepeso e obesidade, fatores dietéticos, sedentarismo e outros. E nós caminhamos cada vez mais para um nicho maior de pacientes que chegam a isso. Então, essa pergunta carece de estudos, né? E até pouco tempo era a opinião de especialista. Eu acho que faço isso, eu faço aquilo, etc. Então, de fato, a letra A é a correta. E um dos estudos que nortearam aí essa conduta foi o estudo Petway 2, publicado em 2015, estudo britânico, em que, após excluir causas secundárias, os pacientes usando A mais C mais D significa diurético, IECA ou BRA e bloqueador de canal de cálcio em doses otimizadas, fizeram um run-in com placebo para
para melhorar a adesão dessas 3 primeiras, porque você tem o efeito da Hawthorne de entrar no estudo e a pressão arterial diminuir. Então, eles coibiram isso fazendo um período de run-in por 4 semanas, procurando melhorar a adesão desses 3 classes primeiras. E aí, todos os pacientes, o estudo do crossover, passaram por cada um desses tratamentos de uma forma randômica. Então, o paciente A começava com espironolactona, ia para doxazosina, placebo e bisoprolol, com 12 semanas a cada ciclo. O paciente B começava com placebo, depois ia para doxa, depois ia para bisoprolol e espironolactona, de forma randômica, para essa ordem, obviamente, não influenciar o resultado, né? E a cada final de ciclo, nós não tivemos o washout entre cada uma das sessões, isso é uma crítica ao estudo, eles faziam, obviamente, medida da pressão. E a pressão arterial aqui era muito feita em casa, não era feita também no consultório, nem usaram o mapa nesse contexto, tá? Para tentar evitar o jaleco branco aí. Não foi um estudo para avaliar eventos, mas sim redução da pressão arterial, ver qual a droga mais efetiva nesse contexto, comparada com placebo. Então, a espironolactona versus um beta-bloqueador versus um agente alfa-1 adrenérgico, um bloqueador alfa-1 adrenérgico, foi a doxazosina com liberação lenta. O que eles encontraram? Então, comparado aqui ao basal e ao placebo, a espironolactona foi a que teve maior redução da pressão arterial em relação à doxazosina e ao bisoprolol. Então, aqui estão as comparações, vamos dizer assim, head to head, né, cabeça a cabeça de cada uma das comparações, mostrando que, por exemplo, o bisoprolol, a espironolactona teve uma redução média maior, quase 5 milímetros, né, 4,5 milímetros, versus a doxazosina foi 4 milímetros a mais, e o bisoprolol, aqui, desculpa, a combinação de qualquer uma delas, e o bisoprolol 4,5 milímetros de mercúrio a mais da pressão sistólica em relação às demais, né? Então, e aqui estão os valores da pressão em casa e a média, a mudança em relação ao basal. Então, em média, quase 13 milímetros de redução da espirono versus 8 da doxazosina e bisoprolol, respectivamente. E mesmo placebo, vejam, mesmo com período de run-in, 4 milímetros de mercúrio de redução da pressão arterial, né? Então, colocando a espironolactona em destaque aí nesse contexto. Nós terminamos o estudo agora, acabei não mostrando, que o estudo Rihote, que comparou a espirono versus clonidina. Em termos de taxa de controle, a clonidina foi similar à espironolactona, mas em alguns desfechos secundários a espironolactona foi melhor. Então, dessa forma, a gente chancela a espironolactona como 4º fármaco de escolha nesse contexto, mesmo sem ter uma aldosterona elevada. Acho que esse é um contexto interessante, que independente do status deles, obviamente excluindo o hiperaldo primário, que você vai nortear para usar a espironolactona funciona muito bem aí nesse contexto de resposta. Então, era isso que eu tinha para apresentar. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado. Obrigado. E eu vou fazer. Eu vou fazer 2 perguntas para você depois dessa sua excelente aula. A primeira é, nos primeiros estudos que você mostrou, você enfatizou que realmente, no fundo, o mais importante não é estabelecer a meta, mas o mais importante é a adesão. É você conseguir a adesão do paciente. Inclusive, a gente aprendeu com você, numa aula que você deu uns anos atrás, você dizia que quando você interna um paciente que está tomando 2 ou 3 medicações para hipertensão, por um outro agravo à saúde, você reduz a dose que ele tomava pela metade. Nós começamos a fazer isso na nossa enfermaria e o número de pacientes que ficavam hipotensos depois de alguns dias diminuiu radicalmente. Isso é uma prova da aderência. Então, isso é um comentário importante, porque a maior parte dos hipertensos que estão internados num hospital geral não estão internados pela hipertensão. Eles são hipertensos, mas têm outro agravo à saúde e a gente pode causar um evento adverso bem grave. Agora, a outra pergunta é com relação ao diagnóstico de hipertensão. Porque imagine a maioria dos serviços públicos brasileiros que atendem os hipertensos, né? O que te faz ficar satisfeito com esse diagnóstico de hipertensão? Imaginando a hipertensão do avental branco, as dificuldades de medida da pressão, o acesso a mapa mais restrito. Quer dizer, quando que você na liga de hipertensão vira para um aluno e fala, tá bom, esse paciente com certeza é um hipertenso, vamos tratá-lo? Bom, obrigado, professor Milton. Então, começando pela questão da adesão,
Eu acho que esse é um grande gargalo no mundo inteiro, de você convencer uma pessoa que não sente nada, na imensa maioria das vezes, né? Mesmo quando sente, nós não temos com a prova que isso é decorrente da hipertensão, de que ele precisa tomar remédio para evitar um evento daqui a 10, 15 anos, o que for, né? E eu sou bem radical nesse contexto, depois que nós vivenciamos tudo Rihote. Eu estou convencido de que esse sistema que nós temos hoje, de entrega de remédio na farmácia, estou falando dos pacientes do SUS, e 30 dias depois vem para pegar nova receita, sem menor controle do que foi feito, não funciona, é um sistema falido. Vai parecer uma coisa meio... Mas é verdade, porque a quantidade de pacientes que nós temos acumulando remédio, não, doutor, ainda tem esse remédio, mas como você tem? Não, eu tenho lá um bolo que sobrou da outra vez, na verdade ele não estava tomando como deveria. Então, de alguma maneira, a gente tem que melhorar a questão da adesão, que seja com contagem de pílula, né? A gente precisa criar algum sistema na própria atenção básica. É claro que isso requer esforço, requer investimento, mas, por outro lado, se olharmos isso a longo prazo, multiplicado isso e ramificado, o impacto de melhorar a adesão, quantos encaminhamentos a menos teremos para o centro terciário, /quaternário, e quantos eventos a menos teremos prevenido. Estou falando agora numa ampla escala, né? Tem estudos mostrando claramente a má adesão em termos de evento. A pessoa com má adesão tem mais infarto, mais AVC. Está provado, o hipertenso. Então, obviamente, a gente precisaria melhorar muito esse contexto da adesão no nosso norteio, até para tomarmos conduta correta no consultório. Essa questão da internação e a tomada supervisionada, nós fazemos em alguns casos. O professor Milton extrapolou isso até para todos os pacientes, porque muitas vezes o paciente está internado por uma pneumonia, ele está com um quadro inflamado, ele está vasodilatado, e você dá os mesmos antihipertensivos que ele está tomando, numa situação de dieta hipossódica e de um nível de atividade menor, e fora de problemas pessoais, etc., ou pelo menos amenizados, a tendência é que vai ficar hipotenso. Por isso que a gente recomenda a redução da pressão arterial. Mas nós internamos pacientes para checagem de adesão, que está tomando lá 7 antihipertensivos, juro que está tomando, e a pressão está altíssima. Eu falei, tem que tirar esse cara de circulação temporariamente e ver o que está acontecendo. E não obstante, com muita frequência, vemos a má adesão ocorrendo na nossa cara, e pacientes já chocaram, tem descrito até eventos cerebrovasculares internados quando você mantém a mesma medicação que ele estava tomando. Então, muito cuidado com relação a isso, prestar bastante atenção, e o sistema de melhorar a adesão é importante. Bom, no contexto, então, da liga, da questão de quanto que eu me sinto satisfeito no contexto real. Eu acho o seguinte, a gente não pode medir a pressão arterial, vou falar o óbvio aqui para vocês, de uma vez só. Esse paciente tem que ser medido fora. Não vou dizer necessariamente nós temos capacidade de fazer mapa em todo mundo, acho que não temos, embora a mapa é uma ferramenta custo-eficaz. Mas nós precisamos, na verdade, de ter pessoas treinadas no centro de saúde, aparelhos calibrados no centro de saúde, ou aparelho digital que a pessoa possa comprar e seguir devidamente, aparelhos validados, em que ela possa seguir devidamente a medida e fazê-la no momento certo. Não quando está com dor de cabeça, quando está ansiosa, quando acabou de tomar um susto. Eu falo, é exatamente esse momento para não medir a pressão arterial. Então, eu preciso ter medidas fora do consultório para que realmente corrobore meu diagnóstico, para que eu tire essa questão de jaleco branco que está, obviamente, cada vez mais frequente. Algumas sociedades, professor Milton, estão recomendando os americanos para tirar a medida da pressão arterial realmente do médico e que a enfermeira faça ou numa salinha isolada que deve ser na tenda, que foi o que usado no sprint. Então, muitos viraram fã do sprint e estão colocando na prática, nos seus consultórios, essa medida fora do ambiente, da presença do médico nesse contexto, né? Então, são essas medidas em momentos ideais, feita com técnica apropriada, e temos medidas dentro e fora do consultório que nós vamos tomar condutas que sejam boas, tanto para o diagnóstico, quanto para o controle da pressão no meu ajuste pressórico, para eu entender esse contexto. Então, embora a mapa não esteja ainda disseminada na prática, na atenção básica, dá até para pedir, mas nós temos dificuldades, gargalos óbvios. Eu acho que se você tiver uma medida sistematizada bem feita, que não necessariamente seja mapa, dá para você melhorar o controle pressórico mais do que só medir a pressão no consultório ou na liga de hipertensão, o que for. Então, acho que é muito importante essa medida bem feita, fora do ambiente, esse é o segredo, e, obviamente, temos desafios aí para obter esse contexto. Por exemplo, muitos lugares não têm manguito apropriado para medir a pressão arterial de pessoas aí obesas, etc. Então, precisamos temos desafios, tem que ter política de saúde, tem que ter investimento, mas eu acho que em prol de reduzir mortalidade. Eu acho que isso, se colocarmos na conta, isso é bem custo-eficaz, sem dúvida nenhuma. Mais perguntas?
Eu queria saber do aparelho que todo mundo tem na mão, o celular, tanto para melhorar a adesão como para um monte de paciente agora vem com uma medida que eles fazem no celular. Tem algum estudo? Professora Patrô. Professora Maria do Patrocínio. Obrigado pela pergunta. Na verdade, nós temos alguns estudos mostrando que o smartphone, como lembrete, seja em SMS, enfim, tocando música, etc., ele melhora a adesão, melhora o controle. Tem um estudo randomizado, onde pessoas com smartphone, um usando habitualmente, outro usando e recebendo lembretes, melhorar a adesão e significou também traduzir melhora do controle pressórico. Não temos ainda em desfecho cardiovascular, mas é uma coisa meio que tem uma plausibilidade biológica, melhorando o controle, deve melhorar o desfecho a longo prazo. Eu digo que a tecnologia de medida da pressão arterial com smartphones, acho que está em evolução. É o famoso work in progress. Eu acho que vamos caminhar para isso, assim como o diagnóstico de apneia também, aplicativo sobre ronco, mais do que isso, acoplando aí dispositivos fáceis para medir apneia, e tudo caminha para aí, nos mais variados aspectos, glicemia, enfim, de uma forma mais confiável. Não há nenhuma recomendação oficial de usar qualquer aplicativo, seja qualquer marca, não vou mencionar marca de smartphone, mas vocês sabem quais, que estão no vanguardismo aí, dessa medida da pressão arterial, pela falta de estudos realmente confiáveis nos mais largos espectros de idoso, jovem, hipertenso de diferentes estágios. Precisa ter um estudo de validação muito bem feito para você falar, chancelar, que você pode usar o smartphone como uma ferramenta adicional no controle. Eu vejo com bons olhos, né, com essa evolução tecnológica, mas, como tudo, tem que ser muito bem ponderado, provado da sua eficácia para que isso possa ser corretamente interpretado, para que esse paciente não deixe de ser tratado adequadamente. Mais algum? Eu teria dúvida de uma paciente que ela tem hipertensão gelêmica e o mapa vem normal, se tem aumento do risco cardiovascular, isso deve fazer alguma alteração no tratamento. Excelente pergunta e muito atual, na verdade, porque até há pouco tempo era o risco cardiovascular atribuído ao hipertenso jaleco branco, ou aquela paciente que é hipertensa, toma remédio, mas que no consultório fica mais alto, quer dizer, o efeito jaleco branco, teria maior risco cardiovascular. Alguns estudos anteriores não tinham um poder tão grande, mostravam que não, mas acabou de sair a semana passada, eu recomendo vocês a lerem, um estudo espanhol, é um registro, não é um estudo randomizado, mas foi o maior estudo até o momento com mapa, mais de 60 mil pessoas com segmento, e mostrou que mesmo jaleco branco tem aumento do risco cardiovascular. E pasme, a hipertensão mascarada, que é aquele paciente que tem a pressão arterial normal no consultório, mas no dia a dia está alta, talvez até por tratarmos pior esse paciente, identificarmos menos, teve maior risco do que o hipertenso sustentado. Uma das explicações é que potencialmente esse hipertenso sustentado, quer dizer, ele estava sendo melhor tratado. Né? Você chega no consultório média pressão, não, isso não é hipertenso. Na verdade, o paciente o mascarado, o inverso nós estamos dizendo aqui, ele tem aumento de risco. Mas o jaleco branco, a sua pergunta, sim, também mostrou. Não há nenhum estudo corroborando o uso de antihipertensivo para o jaleco branco, mas talvez mudança de estilo de vida já deve começar, tratamento não farmacológico já deve começar nesse contexto. Tá? Então não é uma classe totalmente isenta, ele é um vaso hiperreativo por natureza. Né? Por que ele no consultório sobe a pressão, tem um delta, quer dizer, certamente o estresse, a ansiedade influenciando isso, mas se isso é um efeito crônico, pode talvez a longo prazo contribuir para o maior risco. Tá? Então, de novo, não tem nenhum trial comparando não tratar ou tratar e reduzindo o evento daqueles pacientes de jaleco branco para dar doses baixas de antihipertensivo, mas eu acho que de bom senso, sem dúvida nenhuma, começar a mudar o estilo de vida no que você pode, ou alguma coisa regulada para o seu paciente. Mas leia esse estudo, saiu semana passada. É um estudo bem interessante mesmo. Pois não. De ações isoladas, o senhor costuma tratar e depois o bloqueador de canal de cálcio tem benefício? Bom, excelente pergunta. É o nosso grande desafio, viu? Se tem uma coisa que causa frustração para a gente é a hipertensão sistólica, principalmente no paciente idoso, né? O aumento da rigidez arterial, corroborando para a sístole ficar mais alta e a diástole mais baixa pelo esse mecanismo de aumento da rigidez. É o nosso desafio porque, ao mesmo tempo, nós não temos grandes medicações nesse contexto para tratar esse paciente. Né? E, frequentemente, certamente, uma das classes, dos tipos de pacientes que ficam mais fora da meta está nesse contexto.
Porque se por um lado nós temos dificuldade, porque qualquer antipertensivo que você der vai baixar a diastólica também, né? Se o paciente for coronariano, então, pelo que eu mostrei aqui, a coisa não vai bem. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Resumindo a ópera, a indústria já tentou desenvolver medicações que pudessem melhorar a elasticidade da artéria e, com isso, diminuir a sistólica. Então, de uma forma inovadora, tentando rejuvenescer as propriedades arteriais. Teve alguns componentes que foram para a fase pré-clínica, muito interessantes, reduzindo rigidez arterial, melhorando o perfil, a composição da parede da aorta, mas quando chegaram na parte clínica, não foram para frente por efeitos colaterais. Bom, aí vem então opções. O bloqueador de canal de cálcio não é ruim, embora preferencialmente também ele vai ter uma ação também na diástole, mas uma classe que não é habitualmente utilizada no tratamento da hipertensão torna-se, nesse contexto, atrativa quando você tem sistólica isolada, especialmente no contexto do idoso, que é o nitrato. O nitrato, de novo, não está na lista dos antipertensivos clássicos, mas ele entra cada vez mais, tem estudos pequenos mostrando redução da pressão sistólica preferencialmente. Então, pode ser uma boa opção para esses pacientes que frequentemente estão tomando outras classes de antipertensivos, mas fica aí com uma sistólicazinha escapando, né? Então, a gente tem que tentar trabalhar para diminuir o máximo essa rigidez arterial deles, dilatar o vaso e você acabar, realmente, tendo um impacto melhor nesse contexto. Muito obrigado. Obrigado.